Tem um momento dessa viagem que ele é muito específico e eu quero começar justamente por ele. Que foi bem no início, bem no comecinho da caminhada, quando a gente não tem tanta resistência, tudo que a gente está começando, tudo que é novo é mais difícil. Então no início dessa jornada, eu estava passando por um processo onde eu queria parar. Só que não era um parar para descansar, era um parar de tipo assim, mano, eu quero ir embora, eu tô de saco cheio, por que que eu estou fazendo isso daqui? Só que daí, você olha para os dois lados da rodovia e, e você só vê pistas sem fim. Você não vê um lugar ali para você conseguir parar e pedir ajuda. Os carros passam a mais de 100 km por hora. O cara, ele tá te vendo a quilômetros. Só que quando ele está chegando perto de você, que ele começa a te identificar para ver se você é homem, mulher, jovem, adulto, para entender mais ou menos qual é que é a tua, cara, ele tem praticamente ali 2, 3 segundos para tomar uma decisão e começar a frear o carro. E vamos ser sinceros, ninguém quer parar um carro no meio de uma rodovia do nada para poder ver o porquê que alguém tá ali apontando o dedo pedindo carona, né? Ainda mais se não tem um carro quebrado do lado dele. Então, as chances de alguém parar para mim ali era praticamente zero, se você for avaliar. E aí que tá o segredo que eu quero começar. Para você que tá chegando aqui agora, que não me conhece, meu nome é Sérgio Xavier, criador desse canal aqui, Passo Nômade. Eu sou engenheiro civil formado, me formei bem nessa época da viagem aí, que foi lá em 2015, a viagem foi em 2016, bem na época da Lava Jato, impeachment da Dilma, aquele rolo no Brasil, tudo acontecendo, e aí eu fiz o quê? Botei a mochilinha nas costas e pé na estrada. E aqui hoje eu vou te contar algumas partes dessa minha viagem, né, que teve uma duração de 8 meses, foram mais de 200 dias fora de casa, mais de 2.000 quilômetros percorridos, conheci mais de 100 cidades, trabalhei em mais de 25 profissões, colhi café, descarreguei caminhão de supermercado, trabalhei na feira, entreguei panfleto, fiz colarzinho, pulseirinha de hippie pra vender na praia. Então foi uma experiência absurda. E eu tô aqui pra te contar o porquê que isso daqui interessa a você, o porquê que a minha história vai ser interessante na sua vida, entendeu? Então chega mais, meu amigo, chega mais que só tá começando esse papo aqui. Então eu vou voltar mais um pouco. Quando eu me formei, eu tinha meus apenas 23 anos ali e eu fiquei praticamente desempregado. A verdade é essa. Fiquei um ano ali desempregado, fora da minha área de profissão. Sendo que, quando a gente estuda, a gente dedica 5 anos de uma faculdade, né? Da nossa vida, é dinheiro, é investimento, é tempo, é pressão, e aí no final, na hora que você pega o diploma, você não consegue honrar com tudo aquilo ali, por quê? Porque você depende de um sistema que está montado e, convenhamos, né? Está há algumas décadas falido, podemos dizer assim. Naquela época eu botava a culpa em tudo. A culpa da minha vida ser uma merda era de todo mundo menos minha. A culpa era da Dilma, era do Lula, era do meu pai, era da igreja, a culpa era dos meus amigos, era da própria engenharia civil. A culpa da minha vida ser uma merda era de todo mundo menos minha. Foi aí então que veio a brilhante ideia. Preciso fazer alguma coisa na qual só dependa de mim. Porque daí eu consigo provar pra mim mesmo que eu consigo realizar alguma coisa. Agora, se eu não conseguir fazer isso, meu amigo, não tem jeito. Eu vou conseguir um diploma na qual eu vou garantir que realmente eu sou um merda, que a culpa total ela é minha. E foi aí então que eu decidi. Decidi vender meu carro, comprar uma mochila e uma barraca e andar, porque andar não dependeria de ninguém, não dependeria do dólar, nem não dependeria do Dilma, do Lula, do meu pai, da minha mãe, não dependeria de ninguém, era só de mim e de mim mesmo. Era simplesmente andar todos os dias. Esse era o objetivo. Uma coisa que dependesse somente de mim. E vocês já viram. Fui avisar a família, fui avisar os amigos, fui avisar todo mundo de que eu estava decidido que eu iria fazer essa viagem. Mas aí que tá o segredo, meu amigo. Na hora que eu fui contar para os familiares e para os amigos de que essa era a minha vontade, o que eu ouvi das pessoas? Ó, isso é perigoso, você vai passar fome, você vai passar frio, você pode ser atropelado, alguém pode abusar de você. Pois é, aí que tá. Quando me falaram tudo isso, eu com dinheiro na mão, né, que eu tinha acabado de vender o carro, tava todo emocionado, fui comprar as coisas. E comprei um monte de coisa. Comprei corda, falei, nossa, se eu cair num buraco eu vou precisar de uma corda. Comprei um apito, porque se a corda não der altura, eu vou ter um apito que o assovio alcança não sei quantos quilômetros. Não, porque eu vou comprar também um maçarico, porque se eu ver uma onça eu vou ter fogo. Cara, foram várias coisas, porque as pessoas me passaram diversos pontos de vista de coisas erradas que poderiam acontecer. Depois que eu tava mais ou menos há uns 2 meses já nessa jornada de desfazer a mala e fazer a mala, desfazer a mala e desfazer a mala, monta a barraca, desmonta a barraca. Nesse processo eu comecei a observar minha mochila e eu olhei e falei assim, deixa eu reparar nas coisas que eu ainda não utilizei nesses 2 meses.
Poxa, eu estou há 60 dias fora de casa, né? O que que eu não usei nesse meio tempo? E aí eu fui olhando as coisas e eu percebi que a maioria das coisas que eu não tinha usado era praticamente as coisas das pessoas que haviam me dado algumas dicas. Então eu percebi que eu estava carregando a corda, eu estava carregando um facão, eu estava carregando um apito, eu estava carregando um maçarico, porque meus amigos e familiares falaram das coisas terríveis que poderiam acontecer no caminho. E foi aí que eu percebi que naquele instante eu estava já a quilômetros de casa e eu não estava carregando medos meus. Eu estava carregando o medo de outras pessoas. Conseguiu pegar aí o esquema do negócio? Eu estava carregando o medo de outras pessoas. Essas pessoas nunca pensaram em sair andando pelo Brasil porque elas carregam esses medos. E a partir do momento que elas ouviram eu falar que eu iria fazer isso, elas pegaram aquele medo delas e transferiram para mim, e eu, como inocente e bom grato, peguei aqueles medos e coloquei na minha mochila, carreguei por quilômetros aqueles medos. Pesado. Aquilo ajudou a gerar calos no começo da viagem. Aquilo ajudou a fazer com que eu andasse menos, porque a mochila pesava, doía meus ombros, eu tinha que parar mais vezes no começo para poder descansar. E aí foi que eu tomei uma decisão, comecei a doar essas coisas. As pessoas iam me ajudando no meio da viagem e eu ia doando. Ó, fica com essa corda aqui. Alguém da roça me ajudava. Ó, fica com essa corda aqui que vai ser bom pra você. Alguém lá da cidade lá me ajudava, uma criança que vinha, filho de alguém, parente de alguém, vizinho de não sei quem que eu fazia amizade, dava o apito. Ó, pega esse apito aqui, criança com apito é bom pra caramba. O adulto odeia aquele barulho. Mas é pra criança é bom, entendeu? Então eu comecei a doar as coisas. Sabe o que acontece? Eu passei de 25 quilômetros por dia, que era o que eu dava conta de andar já nesses 2 meses, eu passei a fazer 35 quilômetros, 38 quilômetros. Aí você fala, ué, mas por quê? Como assim? Pois é, simplesmente na hora que eu desapeguei dos medos que não eram meus, a mochila ficou mais leve, a mochila ficando mais leve, eu precisava parar para descansar menos. Eu parando para descansar menos, eu conseguia percorrer mais. E o melhor de tudo, no mesmo espaço de tempo. Porque o tempo, todo mundo fala, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso é verdade, todos nós temos as mesmas 24 horas. Mas nem todo mundo consegue performar da mesma forma. E foi aí que eu entendi que algumas decisões vai fazer com que a gente percorra 10, 15, 20 quilômetros a mais na nossa vida. A partir do momento que você tomar uma decisão de perceber quais medos você está carregando que não são seus. Porque você está carregando medo da sua família. O medo do seu pai, de você não ser uma pessoa que ele admire. O medo da sua mãe, de você não conseguir ser essa pessoa respeitosa e exemplar que ela sempre quis que você fosse, trabalhadora. De não ser o amigo legal, que todo mundo conhece, cumprimenta e que acha legal na hora que chega no rolê. Então, toda essa demanda, às vezes, que você tem, que atender, que é o medo das outras pessoas, que você tá carregando. E esse é o momento ápice aqui desse papo, que é, quais são esses medos? Você consegue observar quais são esses medos? Porque naquele momento que eu percebi que eu consegui percorrer mais, eu comecei a olhar na minha vida e falar assim, poxa, o que antes dessa viagem aqui eu carregava que não era meu? E aí eu fui perceber que até mesmo a minha profissão que eu tinha escolhido, que era engenharia civil, não foi uma profissão que eu escolhi. Então muitas das vezes você está percorrendo um caminho que nem é seu. Que nem é seu. Eu acredito que esse é o momento. Que essa viagem me trouxe isso. Essa viagem ela foi a terapia que nenhum outro psicólogo conseguiria me trazer, porque constantemente eu tinha novidade na minha vida e constantemente eu pensava na minha vida, porque eu não tinha o que fazer. De uma cidade até outra caminhando, eu pensava na minha vida. Eu pensava, poxa, por que essas pessoas gostaram de mim nessa cidade que eu passei? Poxa, por que nessa cidade que eu passei as pessoas não gostaram de mim, ninguém quis me ajudar? Poxa, por que esse trabalho aqui que eu gostei, eu tava feliz trabalhando, colhendo café, descarregando o caminhão do supermercado, trabalhando na feira? Por que eu tava feliz ali? E na época que eu fiquei desempregado, que eu arrumava um bico ou outro, arrumava um serviço que era fora da minha área, eu não era feliz. Então eu comecei a perceber que existem formas da gente ver a vida. E essas formas da gente ver a vida mudam a nossa forma de ver a vida. Que loucura, né? Parece até a Dilma falando. Então, o que eu quero que vocês entendam é: o problema não é a estrada. O problema não é o destino. O problema ainda é você. Mas assim, sempre foi você. Que foi o que eu percebi na hora que eu colocava a culpa em tudo. Eu fui perceber que a culpa sempre foi minha.
Porque eu queria agradar, eu queria ser visto como um bom menino, eu queria ser visto como um bom filho, eu queria atender a demanda dos outros. E eu não tô falando que a demanda que eles queriam pra mim eram ruins, não. Essas pessoas têm bons sonhos pra mim, têm boas intenções pra mim, mas não é o que faz o meu coração queimar e vibrar. E aí eu te pergunto, o que faz o seu coração vibrar e queimar? O que te coloca nesse caminho? Voltando para a história da estrada, na qual eu pensei em desistir, o que eu quero que você entenda é, não dá para desistir. Não dá para desistir porque o desistir não faz parte da jornada. Desistir seria, assim, você parar no meio da estrada e ali você ficar à deriva. E eu cheguei a pensar nisso, quando eu queria desistir. Porque eu parado ali, eu olhei e falei assim, cara, eu vou ficar aqui e dane-se. Na hora que eu recuperar, que eu resolver... E aí eu olhava e falava assim, pô, não, mas eu tô no começo, eu não consigo andar muito, falta 40 quilômetros. Eu tava conseguindo naquela média ainda no começo andar 10 quilômetros por dia. Então eu olhei e falei assim, puta, eu tenho no mínimo dos mínimos dos mínimos mais 4 dias pra chegar lá. Andando no meu máximo, porque o meu máximo no começo era 8, 10 quilômetros. E qual que era o problema disso? O problema é que se eu ficasse muito tempo ali na estrada, eu não sabia qual que era o próximo posto de gasolina. Gente, isso foi há 10 anos atrás, a internet era 3G. Não tinha sinal do jeito que tem hoje. Então eu olhava e falava assim, cara, eu vou passar fome. Eu vou morrer de fome e de sede a praticamente 60 quilômetros da porra da minha casa. Essas situações faz com que nós mudemos a nossa forma de ver a vida. E na hora que a gente encontra força num lugar que a gente nunca imaginou que tinha, a gente consegue aplicar isso daí em qualquer outra área da vida. É você olhar e falar assim, ligar o modo sobrevivência. Agora é vida ou morte. É fazer acontecer, de qualquer jeito. Então, a partir do momento que eu mudei a percepção da minha vida e eu comecei a eu tomar conta de mim e parar de deixar os outros tomar conta da minha vida, e eu parei de tomar conta da vida dos outros, foi aí que as coisas mudaram. Por quê? Porque eu comecei a perceber que somos capazes de realizar. Depende do nosso modo ali de sobrevivência, depende do que a gente está colocando em jogo. Porque se você tiver sempre uma caminha quente, se você tiver sempre um pratinho cheio, se você tiver sempre uma aguinha fresca, você já sabe, você tá numa gaiola. E aquilo ali, meu amigo, não vai te fazer se movimentar, não vai te fazer ser melhor. Então, acorda pra vida. Acorda pra vida. Não queira desistir. Pare, descanse, mas continue. Continue, meu amigo. Entendeu? Cala a boca de todo mundo. E no começo é isso mesmo, vai dar bolha, vai dar insolação, a mochila vai pegar pra caramba, não vai ter uma sombra, porque na rodovia não tem uma sombra, não vai ter uma nuvem no céu. Só que é o seguinte, depois que você aguentar os primeiros 2 meses, que você vai passar a andar 30, 40 quilômetros, você já vai entender como é que chega numa cidade para as pessoas poderem te ajudar, que tipo de história e forma que você tem que contar a sua vida, para as pessoas admirarem aquele processo. Aí, meu amigo, o jogo começa a mudar, mas para isso você tem que testar, você tem que sair, você tem que andar, você tem que gastar sola. Nesses 8 meses eu tive 25 profissões e nenhuma delas foi ser engenheiro civil. Eu fui mochileiro, eu fui vendedor, eu fui artesão, eu fui garçom, eu colhi café, eu descarreguei caminhão de supermercado, fui auxiliar de veterinário, fiz amizade num boteco lá em Minas Gerais lá. Aí o rapaz, mano, já que você tá trampando com várias coisas, você vai fazer segunda-feira de manhã, 4, 5 horas da manhã. Eu falei, vou fazer nada. Ele falou, então, moço, bora pra roça comigo lá que eu tenho um cavalo pra capar. Você vai me ajudar a capar um cavalo. Eu falei, bora. Imagina um engenheiro civil de uma cidade grande, quando na vida que ele ia capar um cavalo, meu? Nunca na vida. Então eu tive experiências na vida que eu fui perceber o quê? Que se eu tivesse tido algumas experiências dessas com 18 anos, muito provavelmente eu teria escolhido melhor minha profissão. O sistema faz com que você escolha logo, te obriga a escolher logo as coisas. Te obriga a escolher logo a religião que você tem que entrar e você tem que batizar. Te obriga a entrar logo na política, que você tem que ter uma posição. Te obriga a entrar logo numa faculdade e falar, essa aqui vai ser minha profissão pro resto da vida. Sendo que muitas das vezes você não entendeu de nada como é que funciona. Você tem que escolher um relacionamento, mas você não entende ainda como é que funciona o comportamento humano. Mas você tá ali, tem que escolher um relacionamento. Você tem que escolher uma profissão, mas você não entende todos os outros processos que tá envolvido naquela mesma profissão, ou todas as outras profissões que estão aí pro mundo, prontas para você, já dentro do seu perfil, da sua personalidade, às vezes de algo que vai ser interessante para você, só que hoje ainda não é interessante, porque não tem ninguém à sua volta que viva disso, que trabalhe com isso. Então assim, vamos começar a viver a vida. A viver a vida. E parar de querer que tudo esteja perfeito. Porque no momento que eu estive mais desconfortável na minha vida, foi os momentos que eu mais fui feliz. Foi morando na rua, foi trabalhando e ganhando pouco,
foi contando a minha história e as pessoas aceitando eu do jeito que eu sou, sem eu precisar ficar agradando ninguém, contando mentiraiada pra todo mundo, pro versinho fiado. Então, meus amigos, na hora que você conseguir entender isso aqui, sua chave muda. E não tem nenhuma faculdade que ensine isso daqui. Nenhuma faculdade que você entrar aí nos próximos anos da sua vida vai te ensinar o que a estrada é capaz de te ensinar. De sair debaixo da asa do pai e da mãe, de ir pra um lugar que ninguém te conhece, de ir pra um lugar que a cultura é totalmente diferente, você vai ter que se aprender com eles lá, porque não adianta você querer colocar sua cultura goela abaixo nos outros, porque os outros é a maioria. E aí quando eu cheguei na Bahia, não teve festa, não teve confete, não teve fogos de artifício, porque eu tinha concluído e eu percebi que aquela frase, clichê que todo mundo fala, o mais importante é o caminho e não o destino, ele é muito verdade. Porque a partir do momento que eu cheguei na Bahia, eu olhei e falei assim, agora eu tenho que escolher um novo caminho, uma nova vida, eu tenho que voltar para casa. Ou eu vou ter que aceitar viver assim eternamente. E aí que tá o processo da coisa, porque quando eu resolvi voltar, eu voltei com uma coisa que ninguém mais possui. Eu tenho a convicção de que eu cheguei na Bahia a pé e que eu posso fazer isso em qualquer outra coisa na minha vida, desde que eu faça um pouquinho todo dia. Se todo dia eu caminhar, se todo dia eu construir, se todo dia eu gravar, se todo dia eu ligar, se todo dia eu frequentar, eu ler, eu pegar, eu visitar, eu vou ficar bom naquilo ali. Eu entendi o game. Eu entendi o game. E não existe aplauso, porque as pessoas não vão entender. As pessoas olham e falam, pô, que legal. Você mesmo que tá me olhando aqui, às vezes você tá olhando assim, pô, que legal essa viagem, quanta coisa esse menino aprendeu, mas você não tem a noção do que eu aprendi. Você tem uma breve ideia. A noção é a pele sentindo isso. Então, o que eu percebi foi que tudo isso que aconteceu mudou minha crença. Hoje eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça um pouquinho por dia. E essa é a convicção que eu tenho, e é essa a mensagem que eu quero trazer para você. Escolha bem a sua bagagem. Não desista no meio do caminho e tenha uma crença concreta de que se você fizer um pouquinho por dia, você vai chegar onde você quiser. Não tem erro. Agora, se você gostou desse vídeo, meu amigo, deixa um like aí, se inscreve aqui no canal e comenta aqui. O que é interessante para você saber dessa viagem? Porque são 2.000 quilômetros, são 8 meses, são 25 profissão. Rapaz, mas tem tanta coisa aqui que eu posso falar para você. Senão, não vai ficar aqui muito tempo. Não vou nem prolongar, pro vídeo não ficar longo. Mas tamo junto, tá bom, meu amigo? Eu tô indo lá que eu tô atrasado.